Ed estava falando que te acordava quando começava a sonar a música, já tinha que se preparar. Eddie was talking when he was in the world, and as soon as he would hear the music and they would get ready to dance. Eu não tuve como me acordar que quando eu tinha meus 17, 18 anos. And I was remembering when I was 16, 17 years old. Já atrás, muito atrás. A long time ago. Eu me sinto muchachão todavia. But I still feel young. Me acordo que eu era militar. I remember I was a soldier. Quando eu escutava uma música, uau! When I Ai, heard the song, there would be trouble. Era o general que queria alguma coisa. Quando sonava, lá trompeta, aí quer ser alguma coisa. And when the trumpet would sound, we would know there was a problem. E tinha que estar equipado. And we needed to be equipped and ready. Tu tinha 10 segundos para poner sua roupa. And you only had 10 seconds to get dressed. Poner a gorrita essa aí. To put on your cap. Correr sua arma. To take your arm. E partir para fora, esperar qual era a missão do dia. And wait for the mission of the day. Ai daquele que não tiver sua arma. And those who didn't have their weapon ready, Soldado, they would be in problem. Soldado, o que passou? And they'd ask him, soldier, what's wrong? Onde está tua arma? Where's your weapon? Se tu tiver a lameda ao contrário, ai, santo. And if you didn't have your socks well put on, you'd be in a semana aí problems vai too. ser dura. Your week would be really hard. Pero hoje nós outros estamos aqui para poder adorar a Deus, verdade? But we are here to be able to worship the Lord, right? Estamos listos para adorar a Deus? And we're ready to worship the Lord. Hoje nós outros vamos, como todo domingo, entregar nosso melhor para Deus. And today, like every Sunday, we will give the Lord our best. E hoje vamos falar de plenitude de vida. And today we're going to talk about fullness of life. Vida plena. Life in its fullness. Vida buena. Good life. Vida segura. Sure, assured life. Esses dias eu estava mirando muito sobre qualidade de vida. This day I was reading a lot about quality of life. Então vamos tentar falar sobre isso hoje. So today we're going to try to talk about this. Pero me gostaria de abrir o culto com uma mensagem muito interessante. And I would like to start the service with a very interesting message. Já que vamos falar de vida, verdade? And since we're going to talk about life, porque muitas pessoas se confundem, viver é gozar a vida, é desfrutar, é brincar, é fazer muitas coisas. Many people get confused in what life really is. E tu necessita de energia. And they believe that it's about having fun, enjoying, and you need a lot of energy. Pero eu entendo que vida é quando tu conhece a pessoa que te deu a vida. Essa é a verdade. But I understand that having life is when you know the one who gave you life. E muitas pessoas começam a viver a vida depois de seus 20 anos. Many people started living their life after 20 years old. Quando tu acha aquele resto, Senhor, eu te aceito. When you receive the Lord. Então, vamos começar lendo texto que me encanta muito. So let's start by reading a verse that I really like. São João 3. It's in the book of John, chapter 3. Nosotros solo para acordar é a história de Jesus e Nicodemo. Just to remind you, it's the story of Jesus and Nicodemus. Em que Nicodemo tinha uma qualidade de vida excelente, um fariseu, verdade? Nicodemus was a Pharisee and he had a very good quality of life. Teria uma vida boa. He had a good life. Pero ele perguntou a Jesus, como eu hago para nascer de novo? But then he asked Jesus, how can I be born again? Ele necessitava nascer de novo. He needed to be born again. E eu não sei como está nossas vidas, como estamos passando, quais são os processos que estamos vivendo. And I do not know what's going on in your life right now, what situation you're going through. Pero aqui está lleno de nova criatura. But I can see that here it's full with new creatures. E tudo que é novo nos emociona. And everything new gets us excited. Então eu quero aproveitar hoje. So I really want to take advantage today. Que somos novas criaturas, que somos novas pessoas. Knowing that we're new creatures and new persons. Em que nosso Deus nos surpreende a cada dia, a cada hora. Em que nosso Deus que servimos, Ele nos surpreende cada dia e cada hora. And knowing that the God that we serve surprises us every day and every hour. E tudo é novo cerca dele. And everything is new when we're around Him. Para nos declarar, para gritarmos, para começarmos a nos preparar
para a melhor semana que nós outros vamos começar hoje, ¿verdad? So let's get ready for the best week we're going to have. Hoje as muralhas se cairão. Por quê? Today the walls will fall down. Amém? Amen. Então, se vamos entregar para o nosso Deus, nosso melhor. Pastor So Roberto. let's give the Lord our best. Pastor Roberto vai abrir oração e depois os ticos vão em adoração. Pastor Amén. Roberto is going to open in prayer for us. Aleluya. Oremos en esta mañana, bendito Jesús. Amantísimo Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias que tú nos das la oportunidad de estar en tu casa en esta mañana, oh Dios, con el propósito de adorarte, de bendecirte, de glorificarte, de exaltarte, Dios, de dar toda gloria, toda honra, toda alabanza, lor, poder, majestad, oh Dios, a ti. Tú eres merecedor, Padre, de que todo hombre se postre delante de tu altar, delante de tus pies, aleluya, y te adore, oh Dios, aleluya. Gracias te damos, Padre. Te pedimos, Señor, aleluya, que tú te muevas a través de tu Santo Espíritu de manera especial en esta mañana, Padre. Que una nube de tu presencia cubra este lugar, llenando cada corazón, cada vida, Señor, en esta mañana, Padre. Que todo aquel que ha venido cargado, que todo aquel que ha venido con alguna circunstancia difícil en su vida, que todo aquel que ha venido con alguna enfermedad, oh Padre, o alguna carga, en esta mañana sea derribada en el nombre de Jesús. Bendice de manera especial, Padre, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Somos de nós outros, se não fora por sua graça e por amor de Deus. Eu quero ser obediente à voz de Deus, ao que Deus habla comigo. I want to be obedient to the word, to the voice of the Lord today. Eu estava meditando, estava me acordando de uma palavra da Bíblia em Hechos 2. I was remembering a verse in the Bible in Acts chapter 2 Quando Pedro vai dar seu primeiro discurso. when Peter was ready to talk for the first time. Pero- Give his first speech. Pero antes disso, o capítulo 2 de Hechos começa com a venida do Espírito Santo e passa o dia de Pentecostés. And before that, the second chapter starts with the coming of the Holy Spirit on the day of the Pentecost. E muitas pessoas foram salvas esses dias. And many persons were saved that day, 3.000 pessoas. 3,000 persons. E depois disso, as pessoas seguiram perseverando no que os apóstolos estavam falando, do Evangelho de Jesus Cristo. And after that, the people persevered in what the apostles were talking about Jesus Christ. Eles estavam unidos como nós outros estamos hoje. They were united, they were together just like we are this morning. E eles perseveravam na unidade deles. And they persevered in the union, in the unity between us. E aproveitaram e seguiam orando por suas necessidades. And they took advantage and they kept praying for the needs. Porque o derramamento do Espírito Santo era tão grande nesse dia Because on that day, the Holy Spirit pouring was so strong, que pessoas começaram a falar novas línguas. and that people started to speak new language, E uma das frases que me gusta desse mesmo capítulo 2 new tongues. And something that I love in the second chapter, é que habla que a geração tinha visão, que seus filhos tinham visão, verdade? and it speaks that the generation, the son of this generation, they had visions, E que pessoas seriam sanadas that people would be healed pelo poder que Jesus Cristo tem apenas em seu nome. by the power of Jesus Christ, and the power that is in His name. O que o nosso Deus pode ser é algo sobrenatural. What our God can do is supernatural, E eu quero ser obediente a Deus nesta hora. and I want to be obedient to the Lord today. Primeiro por mim, Paulo, First, if it's for me, Paulo, porque eu necessito do milagre pela parte because de I Deus. need a miracle in my life. E eu vou aproveitar que estamos entre amigos, irmãos, estamos adorando a Deus, estamos orando a Deus. And I will take advantage as we are together as brothers and sisters. Pelo assim como Deus, eu sei que existem muitas pessoas aqui que necessitam do prover do milagre de Deus em sua vida, não essa semana, e sim agora mesmo. And I know that many of you also need a miracle for your week to be different. Nós todos estamos unidos e reunidos em nome de Jesus Cristo. We are together here in the name of Jesus. E onde Jesus está, milagre acontece. And wherever Jesus is, there has to be a miracle. E eu necessito do milagre da parte de Deus. And I need a miracle from the Lord.
Essa semana eu tenho uma grande muralha para derribar. This week I have a very strong wall to break down. Vocês sabem que eu tenho um pequeno problema que é muito grande na vista esquerda. You know that I have a problem in my right eye, left eye. Essa semana eu tenho que ir ao médico. And this week I need to go to the doctors. Que sabe vão operar. Maybe they will have to proceed with a surgery. Eu não sei o que o médico vai dizer. I do not know what the doctors will say. Pero eu creio no Deus que eu sirvo. But I believe in the God that I serve. E eu creio no poder da oração. And I believe in the power of prayer. Quando Pedro vai dar seu primeiro discurso, When Peter was going to give his first as pitch, pessoas estavam unidas e reunidas orando ao nome de Jesus the Cristo. people were together praying in the name of Jesus. E eu sei que assim como eu, muitas pessoas necessitam do milagre da And parte I de know Deus. that the same way I need a miracle, many of you need one too. Alguns em sua vida de trabalho, Some of you need a miracle in their work life, alguns em sua vida personal, and others in their personal lives, alguns em sua família, alguém em sua família. and others in their families. Eu corri o microfone para ter essa oportunidade de ser obediente a Deus. So I took the microphone and seized the opportunity to be obedient to the Lord. E nós outros vamos orar junto, todo mundo junto. And we're going to pray together. Porque miércoles às vezes nem todos estão aqui. Because on Wednesday we all get together here. Já miércoles tu está trabalhando, está estudando, tem tanta coisa para si, tu não pode vir. Maybe all of you cannot be here on Wednesday night because you're so busy. Pelo um poder muito grande quando nós outros estamos amando um aos outros. But there is a great power when we hold hands together and pray. Quando nós outros estamos reunidos, somos mais que milhões. When we are united, we are more than thousands. Somos uno. We are one. Porque nosso Deus requer que nós outros sejamos unânimes um com o outro. Because our God wants us to be one, in one mind. E eu quero orar com vocês. And I want to pray with you. Eu creio que meu milagre vai chegar. And I believe that my miracle is going to come to E eu pass. creio que hoje aqui é barreira que tem que ser rompida em nome de Jesus. And I believe that today there are walls to be tear down today. Eu sei que há pessoas que necessitam, Senhor, chegue minha vida agora mesmo. I know that some people need to be filled with the Lord today. E assim como se passou em Hechos 2, And just the same way it happened in Acts chapter 2, vindo o derramamento do Espírito Santo sobre aquelas pessoas. the Holy Spirit poured out over everybody. Nós só temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. We have the Holy Spirit of God in our lives too. E Ele leva para nós, Deus, o que nós outros não logramos falar. And He speaks to our God what we cannot talk ourselves. Essa é a tal chamada Amazing Grace, a graça abundante que Deus tem para nós outros. And this is the abundant grace that the Lord has for us. E a graça de Deus está conosco. And the grace of God is with us. Eu quero pedir a todos que dê a mão. I want to ask everybody to hold hands. Aquela pessoa que está cerquita de ti. Hold the person's hand that is closest to you. Nós outros vamos orar um pelos outros. And we're going to pray one for another. Nós outros vamos orar, Senhor, nós outros estamos aqui unidos, reunidos em Tu nome, Padre. We're going to talk to our God and tell Him that we're together in His name Nós outros here. estamos clamando ao Deus dos deuses. We're going to cry out to Him, O nome que está sobre todos os nomes, the Senhor. name that is above all name. Oh, Padre, Tu sabe o que está nos desafiando. Tu sabe na semana que iremos ter, Senhor. Father, you know what challenge we have in front of us, and you know what our weeks holds for us. Tu sabe de onde necessitamos nós do milagre, You Senhor. know what miracle we need, Father. Tu conosco, Senhor, Tu és conhecedor, Senhor. You know everything, Lord. Pero, Padre, em nome de Jesus, Senhor, Father, in the name of Jesus, estamos de mãos dadas, Senhor, we hold hands together, Father, como irmãos, como amigos, as Senhor. brothers and as friends, Dizendo, Senhor, declarando que não há outro Deus senão Tu, Senhor. declaring that there is no other God but you. Tu és o mesmo Deus de Elias, Senhor. You are the same God of Tu és Elijah. nosso Deus de Abraão, You are the Padre. same God of Abraham. Oh, Padre, Tu és nosso Deus, Padre. Father, you are our God. Oh, nós outros estamos aqui, Senhor, porque confiamos em Ti. We're here, Lord, because we trust, we believe in you. Oh, Padre, confiamos que Tu eres capaz, Senhor, de suficiente, Senhor, de resolver, Senhor, nossos problemas, Senhor, nossas dificuldades.
dificuldades. We know that you're able, Father, and it's sufficient for us to know that you can solve our problems. Ó Padre, eu confio em Tu milagre, Oh, Senhor. Father, I trust in your miracle. Eu creio no poder da oração, I Padre. believe in the power of prayer, Father. Ó Padre, eu creio que quando nós outros estamos unidos, Senhor, em Tu nome, Senhor, algo passa, Padre. Sucede, Senhor, milagres, Senhor. I believe that when we're united together in your name, Father, things have to happen. Ó Padre, Miracles eu não sei happen. o que minha irmã necessita, o que está aqui dentro hoje, Senhor. Eu não sei, Senhor. I do not know what my brothers and sisters need this morning, Father. Pero Tu lo sabes, Senhor. But you know it, Father. You know it. Padre, em nome de Jesus, Senhor. Father, in the name of Jesus, Eu te Lord, quero pedir, Senhor. we ask you, Father. Ó Pai, haga que esse milagre chegue na vida deles, Senhor. Father, we pray that you work this miracle in their lives, Ó Father. Pai, que vidas possam ser transformadas, That their Senhor. lives might be transformed, Lord. Pelo poder, Senhor, de Tu amor, pelo poder de Tu palavra, By the Senhor. power of your word and by the power of your love. Padre, porque Tu estás aqui, Because Senhor. you're here, Father. E nós outros não servimos a um Deus de madeira, Pai. And we serve a great God. Ó Pai, nós outros servimos a um Deus que age, Senhor. We serve a God who's able. Ó Padre, eu creio, Padre, eu creio, I Senhor. believe, Lord, I believe Tu harás, Senhor. that you will work things out. Graças, Senhor, por estarmos em Sua casa, Senhor. Thank you, Lord, because we are in your house. Graças, Senhor, porque estamos clamando, Senhor, estamos bradando o Seu nome, Senhor. Thank you, Lord, because we're crying out to you, to your name, Father. Porque a vitória, Senhor, a vitória em Ti, Senhor. Because there is victory in you, Ó Lord. Padre, Tu haces, Senhor, Tu haces o que o homem não pode hacer, You Senhor. do what man cannot do, Father. Ó Padre, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, eu profetizo sobre nossa igreja, Senhor. Father, in the name of Jesus, I declare prophecies in this church Su milagre sobre nossas vidas, and Senhor. over our lives, Father. Porque esse é o Deus que nós outros servimos, Senhor. Because you are the God that we serve. É o Deus que hace, Senhor. A God who makes things happen. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. Eu teria que ser obediente a Deus. I wanted to be obedient to God. Nós outros vamos passar a ofrenda. We're going to take up our offerings right now. Nós outros vamos entregar a Deus nossa ofrenda. We are going to give to the Lord our offerings. E pelo seguro que eu vou ser obediente a Deus em minha prédica. And you can be sure that I will be obedient to the Lord as I preach. Ai, quando Deus está falando é tão bueno. Huh? Quando Deus está falando ao nosso ouvido, isso é tão bueno. It's so good. It feels so good to hear God speak to us. Deus cambia tudo. God changes everything. Eu estou seguro que Deus tem uma palavra para nós. And I'm sure that the Lord has a word for us. Porque Ele me ha dado uma palavra de sua parte. Because I have received a word from Him. E apenas você é a pessoa que vai transmitir. Amém. And I am only the vessel He's going to use to transmit His word. Gloria a Dios, oremos por las ofrendas. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por nuestro trabajo, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Señor, por tu fidelidad en nuestra vida. Usa, Señor, esta ofrenda para la gloria de tu nombre, para expandir tu reino, para tu obra, Señor. Te pido, Señor, por aquellos que no tienen trabajo, Señor, para que tú de una manera especial abras puertas, Señor. Suple a aquellos que están en necesidad, Señor. Y gracias por ellos, Señor. Sabemos que tú eres Dios, que tú eres bueno y que tú suples nuestras necesidades, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos con los anuncios de la semana. We're going to share our announcements for the week. Okay. Los miércoles recuerden los estudios bíblicos. Wednesday. Bueno, no es bíblico, es de adoración ahora. Amén. Wednesday night we have our worship service. Ok, vengan porque estamos pasando un momento agradable en el Señor, donde adoramos al Señor, porque necesitamos de Él, amén. Come because we're having a great time worshiping the Lord and we need to be together because we need Him. Y le adoramos por quien es Él, porque Él es bueno, independientemente de lo que estemos pasando, Dios es bueno, amén. And we worship Him for who He is because regardless of what is going on in our lives, He is God and He's good.
Tenemos culto los sábados de los jóvenes. We also have our youth group meeting on Saturday nights. Bueno, esa es la prueba. Están emocionados por Jesús, He's ¿sabes? really on fire for God. Entonces for vengan, Jesus. jóvenes, sigan reuniéndose. So, youth of the church want to encourage you to go, and Yo estoy segura que Dios está levantando una nueva generación, I'm amén, certain that God is raising a new generation que van a hacer cosas grandiosas para la gloria de that is Dios. going to do great things for the glory of God. El 25 de marzo, ¿verdad, Pablo? De Ma- marzo tienen un retiro los jóvenes. March 25th, we have a spiritual retreat Me acaba de comunicar Pablo. For the youth. Solamente. También le voy a recordar que van a asistir los que están viniendo regularmente. And we also want to remind you, only those who are attending on a regular basis can go. Así que animen a los otros para que sigan asistiendo y no se pierdan ese retiro que va a ser glorioso. So encourage your friends to keep going so they do not miss this retreat that is going to be glorious. Ok, Landia va a decir algo. Bendiciones, iglesia. Amén. Blessings, church. Yo quiero exhortar, animar a los jóvenes de nuestra iglesia, los que no están viniendo, que vengan. Tenemos una competencia. I want to encourage the youth that is not coming to our meetings to start coming, because we're starting now a new contest. São 4, las próximas 4 reuniones estamos en competencia, así que si ustedes faltan, perderán puntos. And for the next 4 weeks, we're having our contest, and if you do not come, you will lose points. Entonces vengan todos, participen, llamen, inviten, hagan invitaciones, y los hermanos también, adultos de la iglesia, inviten para que este grupo crezca en el Señor, amén, y en su palabra. So I will ask all of you to come, to encourage your friends, and also the adults of the church to invite youth to come to the church so that the group can grow. I just wanted to say something to reiterate what my sister said. She said, we need him. It's true, we need him. I'm not denying that we need God. But I think more importantly, as humans, as people, we need one another. And the only way we get to know one another is by coming out. Just like everyone's here today, everyone here, we need one another. We need people, we need our spouses, we need our friends, we need one another. And I think we can grow closer with one another. Yo quiero resaltar algo que mi hermana dijo: necesitamos de Jesús, es cierto, no lo nego, pero también necesitamos el uno del otro. Como seres humanos necesitamos de la presencia del uno del otro. Los esposos se necesitan entre sí, los amigos se necesitan entre sí, y la familia también. Así es. Niños, Children, ¿y dónde están los niños? Están de vacaciones. Ok, niños, pasen a su escuela dominical. Gloria a Dios. Y los chiquitos no van. Aleluya. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra de Dios? how many of you are ready to receive the word of God? ¿Cuántos van a permitirle a Dios que esa palabra entre en su corazón? How many of you are going to allow this word to enter your hearts? Amén, gloria a Dios. Amen. Glory El to pastor God. Paulo con nosotros, amén. Amém, bendiciones. Eu estou rindo porque, ai santo, onde estão as palavras em espanhol que eu puse? I was looking for those Spanish words I set apart. Eu pongo minha computadora para me ajudar com algumas palavras em espanhol que eu tenho dificuldade. I have my computer because I put some words that I have difficulties to pronounce in Spanish or to remember. E quando eu vi, se apagou e a hora? Cuando llovió. Quando eu mirei, se apagou. And when I looked at the computer, it turned off. Pero nada, eu estou seguro que Deus vai falar com nós outros. But I'm sure that God is going to talk Aunque to seja em us, portunhol. even if it has to be in Portuñol. Amém. Então, eu quero exortar quanto ao retiro de jovens. I really want to exhort you regarding the youth retreat.
Nós outros estamos nos planificando para entregar o melhor de Deus para os jovens. We're planning to give our best to the Lord and for the youth. E estamos seguros do que Deus está sendo e vai ser com esses jovens. And I'm sure that God is going to work out with this youth group. Então, se quero exortar a nós outros jovens, né, So I want to exhort us as the youth of the church a invitar nossos amigos, to invite our friends porque nós outros queremos marcar nossa geração. because we want to impact our generation. E quando tu marca a tua geração, as pessoas nunca ouviram do que passou, verdade? And when you impact your generation, people never forget what happened. Eu estou muito feliz. I'm very happy. Eu sou muito grato do Deus que eu tenho. I'm really thankful for the Lord that I have, the God that I have. Essa semana eu fui beneficiado, eu fui agraciado por Deus por completar um ano mais de vida. And this week the Lord granted me one more year of life, E eu me sinto muito feliz, and I feel very happy porque a cada ano que se passa, eu me sinto mais rejuvenescido, mais jovem, mais forte. because every year that passes I feel younger and I feel stronger. E de verdade que é algo bendecido completar ano em Deus. And it's a blessing to have one more year in the Lord. De semana eu estava mirando minha família, mirando a Irlanda, mirando a Benjamin. And I was looking at my family at Elandia and Benjamin, Oh, Senhor, como eu sou bendecido por ti. and I said, God, I'm so blessed by you. Eu tenho uma excelente esposa, verdade? I have an excellent wife. Eu tenho um filho maravilhoso. I have a great son, E Deus me está dando um núcleo familiar bendecido. and God has given me a blessed family. Esse é o maior regalo que Deus me ha dado. De And it is the verdade. best gift that the Lord has given to me. Então, eu recebi essa semana um e-mail de um amigo. E-mail. This week I received an email from a friend, Me felicitando. and he was wishing me a happy birthday. É um bom amigo que sempre joga muito comigo. And he's a good friend. We used to play a lot. Só para aclarar, eu tenho 37 anos. Just to clarify, I'm 37 years old. E me deu ele no e-mail: prepara-te porque vem seus 40. And he said, be ready because you're close to 40 years old now. É aí que a vida vai começar para ti. And this is when life is going to start for you. E eu digo, não, eu tenho uma vida bendecida, já eu sou nova criatura, já a vida começou para mim há muito tempo. And I answered him saying, well, my life has already started when I accepted Jesus long time ago, and I'm a new creature. Então, eu preparei uma prédica. So I prepared a message, E algo que me está impactando muito durante esses dias. something that has impacted me a lot these past days, E ahorita eu vou falar disso. and I'm going to talk about it. Não vou ensinar nada a nadar, porque eu não sei nadar. I'm not going to teach you how to swim because I do not know how to swim. Pelos amigos que eu tenho que estão bem cercando a mim, Ismael But the friends I have that are closest to me, que me deu isso há 3 anos. Ismael gave me this 3 years ago. Eu estava em Porto Plata com Diana, Irlândia, Ismael estava na casa com o pastor. No outro dia nós outros íamos a pescar, Ismael estava preparando o barco. We're on a way to go fishing. Ismael estava preparando o barco, eu estava barrando de Porto Plata, e Ismael me disse, mira, te tenho uma coisa. And Ismael was getting everything ready to fish, and he said, we have something. Ele estava preparando o barquito, verdade? He was getting the boat ready. Ele sabia que nós outros íamos para em meio de lago a pescar. And he knew that we were going to go in the middle of the water to fish. E me disse, Paulo não sabe nadar. And he said, Paulo doesn't know how to swim. Me regalou isso. So he gave me this, E me ajudou muitíssimo. and it helped me a lot. Pero de isso que eu quero falar hoje, desse que ahorita vamos falar delas armaduras do que necessitamos para que vendrá, verdade? And this is what I want to talk about the armor we need for what is coming. Então, se você que está sempre está ali mexendo assim, verdade? Porque viu sabe que vem. Então, eu toda a vez que me invita para um rio ou para um lago ou laguna ou para uma praia, quem me conhece sabe que isso estaria em meu carro e sempre lo tenho aqui.
Se vou manejar, estou com ele aqui, verdade? And for those who know me very well, if I'm going to the beach, to the river, or to a lake, I always carry my how do you say chaleco? Lifesaver with me in my car. Então, eu sempre lo tenho aí, porque eu não sei nadar e eu não sei, me imagino o que vendrá. I do not know how to swim, so I start imagining what is to come. Então, essa semana, esses últimos dias, eu tenho visto muitos falar sobre qualidade de vida. This week, I have heard many people talk about quality, life quality. Eu tenho uma página que é da Organização Mundial de Saúde. I'm following this page of Organización OMS. or OMS, which is, how do you say that again? World Health Organization. E esses dias estavam falando sobre como a sociedade hace para viver uma vida com qualidade. And I was reading about how people in the society try to have a good quality of life. E essa reportagem de eles estava falando que a nível das condições básicas e adicionais do ser humano necessita ter uma qualidade de vida boa. And according to the article, they said that people need to have their basic needs supplied in order to have a good quality of life. Essas condições implicam desde bem-estar físico, verdade? And this implies physical well-being, mental health, psicológico, psychological well-being, e emocional, and emotional well-being, as relações sociais que hacemos, social relationships, como a família e amigos, as friends and family, e também saúde, and also health. E educação. Isso são qualidade de vida que a Organização Mundial de Saúde estava explicando. So these are the criteria that the requirement that the World Health Organization talked about. E se pensarmos a mirar cerca de nós outros, and if we start looking around us, as pessoas realmente estão preocupadas com seu bem-estar, com sua saúde. People are worried about their well-being and their health. Eu desperto muito temprano todos os dias. Every day I wake up very early. E quando eu vou me ventana, minha cerca me ventana, ou quando saio na CAD, às 6:50, eu vejo pessoas caminhando, fazendo exercício. And when I open my window and I go out early, I see people working out and doing exercise. Porque as pessoas estão buscando uma boa garantia de vida, querem cuidar sua saúde. Because they're trying to have a good quality of life by taking care of their health. Algumas pessoas cambiam seus hábitos alimentares. Some people change their eating habits. Outras querem cuidar de seu corpo. Others want to take care of their bodies. Alguns fazem uma dieta equilibrada. Others have a balanced diet. Já me miraram com 5 pessoas aqui. And certain people are looking at me right now. E fazem relações saudáveis, têm bons amigos. And also they try to have good friends and good relationships. Toma tempo para seu tempo quando está de descanso de seu trabalho para el ócio. As pessoas tomam tempo para isso. And they also set time apart for leisure and rest. E outros hábitos que fazem que uma pessoa se sinta bem. And many other things that make people feel well. Essas ações implicam em boas consequências para o indivíduo, para a pessoa. And all these things bring good positive consequences in the people's life. E com isso as pessoas passam a utilizar seu humor para ser frente a situações de estresse. And they also use all this to face stressful situation. E a se sentir como controle sobre sua própria vida. As pessoas creem que têm controle sobre sua própria vida. And it makes them feel that they have control over their lives. A mesma organização de saúde, the same Wealth Organization, já hace questionário. They elaborated a survey em áreas específicas de vida. In specific areas of life. Física, psicológica. Physical, psychological. Nível de independência. Level of independence. As relações sociais. Social relationships. O meio ambiente que vivimos. The environment in which we live. E os aspectos religiosos. And religious aspects. Lo que eu chamo de fé. What we call faith. Lo que eu chamo do que nós outros vivimos. What we call the thing we live by. Então,
as pessoas se preocupam com todo. People worry about Pode me everything. quitar. Então você estão preocupando com sua vida, com seu bem-estar. They worry about their lives and their well-being. Isso é bueno, isso não é malo. And this is good. It's not a bad thing. Eu me preocupo com minha questão alimentícia, eu me preocupo. I worry about my eating habits. Eu me preocupo que eu tenho que caminhar, eu tenho que fazer exercício. Eu me I preocupo think com essa about working out and jogging and walking. coisa. Já há 3 anos que eu não hago nada de exercício. But it's been 3 years now since I have been inactive. Isso é por questão médica. O médico me disse, tu não pode fazer exercício. Eu não hago. But it's because the doctor have prohibited me to do exercise. E, em verdade, eu era uma pessoa muito ativa. Me gostava muito de fazer exercício. And I was a very active person who really enjoyed working out. Eu corria todos os dias. I would run every day, jog every day. Todos os dias. Se você me lembrar, mira, vem daqui a Banal regressando, correndo e regressa a Santiago, eu ia tranquilo. And whatever distance you would ask me to run or walk, I would do it. Praticava deporte. I used to practice a sport too. Pero o médico, Paulo, tranquilo, tu não pode por a hora. But the doctor told me that I needed to take it easy. Pero isso é bom cuidar da saúde, cuidar da sua vida. It's a good thing to take care of your health. Então, se o amigo me envia ele e-mail, el amigo me envia ele e-mail. So my friend sent me that email, Eu creio que tem uma das frases aqui. and I think that I have one of the sentences he wrote me. Se Osvaldo lo tem, né? Osvaldo, tem aí? Tem aí próximo? Não, vamos ver. E ahorita eu vou... Não, ok. Aí, míralo aí. Ele, e uma dessas coisas estava rugando comigo. And he was teasing me. Há quem afirma que a vida começa aos 40 anos. Ou que os 60 são os novos 50. Pero isso é verdade. A que idade podemos sacar mais proveito da vida? It says that some people say that life starts Ok, regressão. Okay. at 40 years old or the 60 years old or the new 50. But is it true? At what age can we really say that we can? At what age can we say that we take more advantage of our lives? Segundo esse amigo, já tenho que esperar 3 anos mais para que minha vida empece. According to this email, I have to wait 3 more years for my life to really start. E segundo a Organização Mundial de Saúde, And according to the World Health Organization, existem áreas específicas que já temos que trabalhar para ter uma qualidade de vida. Uma qualidade de vida, tio. and there are specific areas of my life I need to work on in order to have a good quality of life. Pero de isso eu quero poder falar hoje entre nós outros. And this is what I want to talk about today. De la qualidade de vida espiritual que estamos vivendo. We're going to talk about the quality of life, spiritual life quality we're living, De plenitude de vida. fullness of life, De uma vida plena. a life that is filled. Se eu puder contestar e já para eliminarmos alguma dúvida, a vida empieza quando nós outros cremos que Jesus Cristo nos dá a vida. So I really want to clarify, if anyone has doubts, life really starts when we accept Jesus as our Savior. Eu não sei se vocês se acordam quando nós outros começamos o culto. I don't know if you remember when we started the service, Começamos falando de Nicodemos, we started talking about Nicodemus, que nasceu de novo, who was born again. que está buscando saber que é nascer de novo. He was trying to find out what is it to be born again. What does it mean? Eu não posso ser feliz em vida I cannot be happy in my life se não conosco a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador de minha vida. if I do not know of Jesus as my Savior and Lord of my life. Foi Ele quem criou os céus, a terra, os peces, o mar, criou tudo o que há e me criou a mim. He is the one who created the earth and the animals and us and everything. Então, quando eu peço a reconhecer isso, quando eu aceito a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu estou começando a viver uma nova vida. When I accept Jesus as my Lord and Savior, this is when I start living my life. E Nicodemo não entendia isso, And Nicodemus did not understand that porque ele creia que era necessário nascer fisicamente. because he thought that it was necessary to be born physically again Ou biologicamente. or biologically.
Sin embargo, Jesus estava falando do nascimento de um novo espírito. But Jesus was talking about a spiritual birth. Porque o que eu estou buscando, minha meta, é poder viver com Deus, poder viver com Jesus Cristo, poder um dia, quando Ele tocar aquela trompeta, eu me fui. My objective is to be able to live a life with Him, so when the trumpet sounds, I can go with Him. Isso é uma vida plena que eu estou buscando em terra. And it is a life full, the fullness of life I'm looking for on this earth. Algumas qualidades de vida ou qualidade de vida que as pessoas estão buscando, Some qualities of life that people are looking for, que por hora sim está bem, tu tem que cuidar da sua saúde. and it's not that it's bad. It's good to take care of your health. Pero as pessoas têm que saber que a vida plena só encontraremos em Jesus Cristo. But people need to understand that the fullness they're looking for, they can only find it in Jesus. Porque segundo essa reportagem, as pessoas têm que ter bom humor para poder enfrentar seus estresses. Buen qué? Humor. According to this article, people need to have good humor or state of mind in order to have a good quality of life. E, bem, é verdade que tu tem que ter controle sobre algumas coisas em seu trabalho. Quando apresenta o estresse de trabalho, tu tem que manter-te equilibrado, verdade? Não, tranquilo, eu resolvo. And it's true that we need to have control over certain situations. For example, stress in our lives. We need to be able to stay still and firm when they come. Quando vem aquele exame de matemática, ó Senhor, esses números eu não estudei, padre, eu não sabia que tu tem que estudar, tu tem que estar preparado. Verdade? And also, if it's time for you to take that math test, you just need to trust. Pero também temos que estar preparado para poder viver uma vida sobrenatural que só encontramos em Jesus Cristo. And we also need to be ready to live this supernatural life we have in Jesus Christ. Pero as pessoas ou a sociedade, but people and the society, estão perdendo sua esperança em vida. They're losing their hope in life. Estão quedando frustradas com tantas coisas que está assolando as nações. They get frustrated with so many things happening in the nations. Eu me guio por meu país. I'm talking for my country. As pessoas estão preocupadas com tantas enfermidades que está aparecendo em Brasília. People are getting worried for so many diseases that are appearing in Brazil. Com a sequia que está passando. With the drought that they're facing there. Os jovens estão morrendo tempranito. And the youth is dying really young. E as pessoas começam a quedar com medo. And people are scared. As pessoas pensam, o que é o que está passando? And they're wondering what is going on. Pero isso não se passa somente em meu país. But it's not only happening in my country. Em outros países as pessoas estão preocupadas. It's also happening in other countries. People are getting worried. Alguns estão preocupadas com seu governo. Some are worried because of their government. Alguns estão preocupados porque o dinheiro não está alcançando para a canasta familiar. Others are worried because the money is not enough to fulfill to supply. As pessoas têm medo. And people are living with fear. As pessoas estão quedando com medo de qualquer coisa. They have fear of everything. As pessoas têm medo de cumprimentar outra pessoa. They abraçá-la, né? Abraçar. Sim. Saludar. They even get scared or worried about greeting others. Eu não vou saludar ela porque eu não a conosco, eu não sei qual a reação que ela me vai dar. And they're thinking, I'm not going to greet her. I don't know how she will react. Já tenho que entender. Não, ei, Jesus te ama, bom dia. But I have to do it. Hey, Jesus loves you. Good morning. Isso é saudável. And this is healthy. Isso é relação social. This is social relationship. Pero as pessoas estão acreditando que relação social é tu conhecer pessoas sem saber como a pessoa está. And people think that having good relationship is just knowing about people and never ask them how they are. E não estão praticando o amor. And they're not practicing love. Amor é tu cuidar. Love is to take care. Amor é tu cuidar da pessoa que está cerca de ti. To love is to take care of the person who's close to you. E amor para Cristo é tu cuidar daquela pessoa que tu não la conheces. And love for Jesus Christ is to take care of this person that you do not know. Amar uno a los outros.
love one another. Vamos em Efésios 3:19. Let's read in Ephesians 3:19. E de conhecer o amor de Cristo, que excede a todo conhecimento, para que seas lleno de toda a plenitude de Deus. Eu tenho aqui, João, em inglês. And to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Uau, que amor é este que estamos falando? And what kind of love we're talking about? Oh, eu não conosco o rosto de Jesus Cristo. Do- Não conosco o rosto de Jesus Cristo. I've never seen the face of Jesus. Eu nunca o vi. I have never seen him, Pero eu o reconozco em qualquer lugar, verdade? but I can recognize him in any place. Eu nunca toquei a pele de Jesus Cristo. I have never touched God's Pero body, eu sinto tu perfume. but I feel his perfume, his Ah, fragrance. a voz de Deus. Uau, eu la conosco. I know God's voice, E essa voz que nos guia diariamente. and this voice is our guide every day. Uau, este amor é algo incrível. This love is something incredible, Isso é amor. and this is love, Diferente de que as pessoas estão falando. a different love from what people is talking about. O verdadeiro amor The true love echa fora cast out todo é medo. fear. True love cast out fear. E as pessoas confundem medo com temor. And people, they confuse fear with Temer, eu não sei como isso seria em inglês. Caçomice. Ismael, can you help me here? Temor y miedo. Fear and... Ok, déjame poner uma expressão em espanhol aqui. Porque en inglés es casi la misma Ok, palabra. ok. Pongamos aqui, por favor. Temer, temor é sentimento de respeito ou reverência. Isso é temor. Oh, the fear is a feeling of respect and reverence. Medo é o estado emocional resultante consciência de perigo ou ameaça que tu tens. And to be scared is an emotional state that is caused by a danger or a threatened. Medo é fobia. Whether Medo é real fobia. or Fóbia. imaginary. Pavor, terror, isso é medo. So being scared is having a phobia or... E temer é quando tu tens respeito e reverência a uma pessoa. And to fear is to have respect and reverence for someone. Tá complicado, igreja, porque eu estava buscando a tradução de fear. Carrie, is that right? Ok? Então, nós tememos ou temos medo de Deus? So my question is, do we fear God or are we scared of him? Quando tememos a alguém, queremos estar cerca desta pessoa, porque eu la temo. When we fear someone, we want to be close to them. Devido a que suas atitudes são respeituosas e eu quero aprender mais de isso e a ser respeitado também. And we want to be with this person because they have an attitude of respect and we want to imitate them. Quando há medo, quando há pavor, But when we're scared of something or someone, eu me alejo dessa pessoa. we get away from that person. Eu quero estar lejos dessa pessoa. We want to be away from that person. Quando temos medo de alguém, automaticamente nos movemos lejos deste medo. When we're scared of something, it's automatically we move away from it. Bom exemplo, A good example of this, eu tenho medo de rana. I'm scared of frogs. Pero medo de verdade. But it's Rana a- e culebra. Eu tenho medo. I'm talking about being really, really scared of frogs and snakes. Se eu sei que há aqui onde está Billy, eu não passo por aí. If I know that close to the door there's a frog or a snake, I will not go that way. Eu não tenho temor à rana, eu tenho medo. I do not fear the frog, I'm scared of it. Então, se eu não passo cerca de onde há uma culebra, de onde há uma rana, eu não passo cerca. So I will never walk close to where there is a snake or a frog. Pero vamos falar de temor, que é melhor. But we're going to talk about fear, which is better. Ok, Salmo 128. Psalms 128. Bem-aventurado, em espanhol, verdade? Em algumas versões diz bendecido todo aquele que teme a Jeová, a Deus, e que anda em seus caminhos.
Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. E eu vou dar 2 versículos mais para nos ubicarmos. And I'm going to share one more verse so we can really understand. E ahorita isso vai quedando cada vez mais melhor. And it's going to get better. Provérbios 9:10. Proverbs 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. The Y el fear of conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Yo lo tengo en inglés. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Não tenho aqui, verdade? Então, se Provérbios 14, 26 e 27, eu lo tenho. O próximo, aí, déjalo aí. Em el temor de Jehová está la forte confiança, e esperança tendrão seus hijos. El temor de Jehová é manantial de vida, plenitude de vida, vida plena, para apartar-se de laços de la muerte. In the fear of the Lord is strong confidence, and His children shall have a place of refuge. The fear of the Lord is a fountain of life to depart from the snares of death. Então, se quando nós empezamos a temer a Deus, So when we start to fear the Lord, passamos a ter consciência de Deus que nós outros servimos. we get conscious of the God that we serve, Eu passo a querer a conhecer mais deste Deus. and I start to want to know more of Him. Eu peço a querer saber, por que hablam tanto de fé? Por que hablam tanto de amor? Por que hablam tanto desse Deus? Eu passo a querer conhecer mais e mais e mais. And I start to want to know more of God and understand why I talk so much about love, why I talk so much about Him. Há uma história na Bíblia que me encanta. There is a verse in the Bible that I love. Ou seja, há personagem da Bíblia que eu me assemelho muito com ele. Eu quisera ser como esse homem. There's a character in the Bible that I look up to. E nós vamos dar continuidade a ele hoje, porque minha última prédica eu empecei hablando de Josué, pero hoje nós seguiremos hablando de Josué. And we're going to continue talking about what we started the last time I preached. E It was about Joshua. E sempre há algo bueno de hablar do livro de Josué. And there's always a good thing to talk about in the book of Joshua. E no capítulo 6 de Josué, And in Joshua chapter 6, habla a história da caída dos muros de Jericó. it talked about the characteristics of the wall of Jericho. E essa história nos ensina meio muito poderoso para superar as dificuldades e problemas que se veem como impossíveis de resolver. And in this book we find ways to face situations that look impossible to be solved. Há uma história também na mesma Jericó. There is another story that also happened in Jericho. Allá no Novo Testamento, And the New Testament, de cego. Cego. there was a blind man, Homem que não poderia ver. someone who could not see. Homem que vivia na orilla da cidade. And he used to live on the side of the city. Seu nome era Bartimeu, cego. And his name was Bartimaeus. As pessoas não o conheciam como cego, Bartimeu. And everyone knew him as Bartimaeus the blind. Bartimeu vem de hijo de Bartimeu. Ele era hijo de Bartimeu. Bartimeu cego, hijo de Timeu. His name came from his father's name, Timeo. He was son of Timaeus. Pero ele logra cambiar a história dele. But he managed to change his story. O curso de sua vida, o curso de Bartimeu estava indo aquela história assim: pobre coitado. Pobre con? Pobre, miserável, esse homem não enxerga, esse homem pobrecito. Okay. Ai Deus, mira-lo, coitado. So what people really saw when they saw Bartimaeus is that he was really poor and miserable. A história dessa Jericó, a história de Jericó de Josué. And the story of Jericho and the story of Joshua. Jericó era uma cidade sitiada, equipada. Jericho was a very well-equipped city. Quando se habla de Jericó no livro de Josué, When they talk about Jericho in the book of Joshua,
Josué estava conquistando a terra que Deus tinha dado de heredidade para seu povo. Joshua was conquering the land, the inheritance that God had for them. Pero ele tinha que entrar em Jericó. But he needed to enter in Jericho. Pero Jericó tinha algo que hacía quase impossível. But there is something in Jericho that made it close to impossible for them. Há uma canção que eu aprendi quando ninho. Com Josué lutar em Jericó. Venir como Josué lutar em Jericó. So I learned that song when I was a kid. Come as Joshua in front of the wall of Jericho. E que as muralhas cairão. And all the walls will break down. E esse era uno delas seguridade ou uno dos secretos de Jericó. And this was one of the secret of Jericho. Las muralhas. The walls. Antes, eu creio que já falei sobre isso, pero eu me imagino que todos vocês sabem. I think I already spoke about that, and I think that most of you know about it. Antes, a cidade era conhecida por sua fortaleza. The city was known for its fortress. E sinal de fortaleza para uma cidade. And the wall was a sign of fortress and strength for the city. Era suas muralhas. The walls were the sign of fortress. Tanto que se nós fomos a Porto Plata, verdade? La fortaleza aí. And it's so true that we went to Puerto Plata and there was that fortress. La fortaleza de Porto Plata, la fortaleza de Santiago, há algo que hace diferente de toda a cidade, todo o entorno da cidade, seus muros. The walls makes it different and makes the city different from others. Então, Jericó tinha muro muito alto, uma muralha muito alta e forte. Jericho had a very strong wall. E tanto é assim que as casas eram hechas através dessa muralha para dar mais fortaleza. Através como sobre suas muralhas. It's so true that all the houses were built around the walls to make it even stronger. Pero no capítulo 6 de Josué, but in Joshua chapter 6, Deus habla com Josué. God spoke to Joshua. Eu te vou dar Jericó como heredidade. I am going to give you Jericho as an inheritance. Eu entregarei seus reis em suas mãos. I will give you the kings of Jericho. Quem que conhece a berra? Aberras. Aberra, o que produz miel. How many of you knows the bees? Dizem que há uma berra que queda já no centro, que é a berra reina, verdade? There is one special bee that is the queen. Dizem que aí o miel é mais doce todavia. And this is it is in this queen that the honey is sweeter. Pero tu tem que saber chegar aí, verdade? But you need to know how to catch it. Se tu não sabes chegar aí, por favor, não lo toque. So if you do not know how to do that, don't come close. E essa era a história de Josué. And this was Joshua's story. Deus tinha prometido que ia entregar Jericó a ele. God had promised him that he would give Jericho to him. Pero Jericó estava sitiada por suas muralhas. But Jericho was protected by his wall. Então, como eu vou entrar numa cidade assim? So how are you gonna go inside of such a city? Para ganharmos pouquinho de tempo. So we can take advantage of the time. Deus abre para o povo dele dar voltas. Volta. Rodear a cidade. Eu abro para seu povo. Rodeia, dá-lhe volta à cidade. 7 voltas. Sim, Deus abre com Josué. Mira, de volta. Okay, God spoke to Joshua and told him to walk around the city 7 times. Como eu vou conquistar uma cidade dando volta? And he said, how am I going to conquer a city just walking around it? Aí regressão ao que o pastor habla todo domingo, obediência. And this is where obedience is important. E fé. And faith. Ao final, a muralha de Jericó se cai. And at the end of the story, the walls of Jericho start to fall down. Porque Deus promete, eu vou entregar, a muralha cairão, o rei tu tomar a cidade, o rei será tuyo, o reinado será tuyo. Because God had promised that the kingdom would be his. Pero quero trazer isso para nossas vidas hoje. And what does it have to see with our lives today? Quantas e quantas muralhas nós outros temos em nossas vidas? How many walls do we have in our lives?
Quantas coisas que parecem que serem impossíveis se cair em nossas vidas. How many things seems impossible for us to get rid of? E abro isso porque domingo passado eu fui impactado pela palavra do pastor Roberto. And I'm talking about this today because I was impacted last Sunday by Pastor Roberto's sermon. Ele hablava sobre Lázaro. He spoke about Lazarus Quando Jesus pede para quitar a pedra. when Jesus came to take out the stone, E ele the rock. foi muito feliz de si que muitas pessoas deram suas pedras todavia hoje. And he was happy to share that many people, they keep their rock in their lives. E essas pedras impedem que nós outros recebamos nosso milagre, verdade? And these stones, they're an obstacle for us to receive our blessings. Então você já vai correr na bola no que o pastor Roberto disse. Opa, eu vou entrar nesse bus. So I'm going to take advantage of what he said last Sunday. Imaginemos que uma pessoa não quita a pedra, como disse o pastor Roberto. So imagine that someone does not take out this rock, E há muitas pessoas que fazem isso. and many people do that. Há muitas pessoas que vivem de seu passado, Some people live out of their past. que são agarrados em seu passado, não deixa que seu presente haga a diferença e viva o futuro que Deus tem por dá-la. They're so attached to their past that they cannot let the present bring the blessings to them. E carregam essa pedra, esse peso toda a tua vida. And they carry this burden all their lives. E essa pedra, e não estar feliz solamente com uma pedra, No, it's not. e por não estar feliz solamente com uma pedra, And they're not happy with this burden, this rock. com o passar de vida vai juntando pedras e pedras, mais pedras e pedras. But it's even worse because as time passes, they are carrying more stones and rocks to their burden. E já não é uma pedra, e sim muralhas. And- Já não é mais pedra, e sim muralhas. And we can no longer talk about stones. It has built up a wall. Me acordo quando meu papá, minha mamãe falavam comigo. I remember when my dad and mom would talk to me. Eu era adolescente, I was an adolescent. sempre tratei de escutar os conselhos de meus pais para que tenham uma vida plena e boa. I was it was really important for me to listen to their advice so I could have a good life. Mandamento de Bíblia: honrar tu papai e sua madre para que seus dias sejam prolongados em terra. One of the commandments of the Bible is honor your father and your mother so you can have a long life in this land. Mira, não haga isso. Do not do this. Isso não é para ti. You cannot do that. E às vezes, papá, mamãe, eu sei o que é bom para mim, isso é bom para mim. Às vezes eu pensava isso. And I used to think, well, mom, dad, this is good for me. This is right. Pero papai e mamãe sabiam o que estavam dizendo. But mom and dad, they knew what they were talking about. E passado alguns dias, verdade, meu pai disse isso e como eu não isso, me fui bem, graças a Deus, que eu escutei. And now I can say that because I obeyed them, there's many things that I could avoid. Pero eu não corri essa pedra para mim, eu não quero pesar minha vida, eu não quero uma vida pesada, eu quero uma vida boa, agradável, eu quero viver uma vida tranquila. And I'm not carrying this burden with me because I want to have a peaceful life. Pero há muitas pessoas que não escutam conselhos. But many people do not listen, do not take advice. E agora estamos falando de algo espiritual. And we're talking about a spiritual matter. Há pessoas que acarretam tanto problema para a sua vida, Some people have so many problems in their lives que criam para si uma cidade equipada e bem sitiada, que ao final, quero que eu construí algo que eu não posso mais. I didn't get Okay. Às vezes as pessoas criam tantas coisas para si, acarretam tantas coisas para si, Sometimes people need so many things for themselves, e que hace impossível derribar algumas muralhas. so it becomes hard for them to tear down the walls in their lives. A Bíblia habla que o soldo do pecado é a morte. The Bible says the wages of sin is death. Nós lemos anteriormente que é temor a Jeová, é temor a Deus, And we read earlier that the fear of the Lord nos dá confiança gives us e confidence, nos livra do laço da morte. and it frees us from the snares of death. Eu não tenho medo da morte. I'm not scared of life, of death. Eu estou seguro que quando eu me vá, quando o que chamamos de morte, para mim é uma nova vida.
Because I'm certain that after what we call death, we have a new life. Pero todavia tenho muita coisa que combater, tenho promessas em minha vida, e Deus vai cumprir uma por uma. But I still have promises in the Lord that need to be fulfilled. Pero as pessoas estão vivendo em ciudad como Jericó, com muralhas incríveis. And people are living in their lives as the city of Jericho with many walls around it. Eu me imagino que todos nós outros já deparamos, já escutamos uma pessoa, eu não suporto mais tanto problema. And I'm sure that each one of you have heard others saying, well, I cannot take this problem anymore. Eu não aguento, não puedo mais. I cannot take it anymore. São muralhas. These are walls they have in their lives. E às vezes, como persona, nós outros temos muralhas em nossas vidas que são espirituais, que necessitamos derribar. And we also have spiritual walls in our life that we need to break down. Pero como derribar essas muralhas? But how do we do that? Como vencer algo espiritual em minha vida, na vida da minha família? Como ser livre espiritual? How can I be free spiritually? How can I overcome something that is spiritual? Como viver uma vida plena em Jesus Cristo? How can I live the fullness of life in Jesus Uma Christ? pessoa que eu nunca vi. Someone that I have never seen. Uma pessoa que nós outros predicamos, que nosso trabalho diariamente estamos falando, ei, aceita Jesus Cristo, cambia a tua vida. And he's someone we preach about every day. Porque as pessoas, hace como 3 semanas, 3 weeks ago, eu estava falando aqui, eu creio que no desajuno, ou no estudo bíblico. I was sharing in Bible study. E hablo com tristeza, porque meu país estava se preparando para o carnaval. And I was really sad because my country was getting prepared for carnival. Os organizadores estavam preparando para receber as pessoas. And they were getting ready to receive E others. estávamos passando um momento muito difícil como nação. And we're having very hard time as a nation right now. La Zika está acabando com o Brasil. And this virus, the Zika, is really strong there in Brazil. Estamos passando um momento político muito difícil. And we also have political issues. E isso se vê desde março do ano passado hacia enero. Só se falava disso, Zika e política. And from March of last year and until January, the only thing that you've heard in Brazil was politics and Zika. Sabe que hace nosso governo? You know what our government is doing? Eu sou de Rio de Janeiro. Eu sou de Rio. I am Rio from de Janeiro. Rio de Janeiro, Onde está o carnaval assim principal do Brasil. which is the center of the Carnival of Brazil. O governo corre uma chave simbólica. Una llave. Una llave So the simbólica. government has a symbolic, or a big key, which is a symbol, E entrega a mão de um rei, que simboliza o carnaval. and they give it to a king that represents the carnival. E durante esses 4 dias, And during these 4 days, olvidaram de Zika, they forget about Zika, olvidaram de política, they forget about politics, olvidaram de problemas internos and they forget about all the problems, e passaram a gozar a vida em carnaval. and they're simply enjoying the carnival. Isso que se passa aí adentro é algo horrendo, pecaminoso, 100%. And what happens there is horrendous, and it's all about sin. Já o carnaval se terminou. It's already over now, the carnival there, Pero o problema sigue igual. but we still have problems. Pero as pessoas buscam solução onde não há But people trying to find solutions, we're in the wrong place, e se frustram, and they get frustrated porque não depositam tua confiança onde há que depositar. because they do not place their confidence, their trust where they have to. Há versículo na Bíblia There is a verse in the Bible que habla de bem-aventurança e bendecido. that speak about the blessed, Habla que feliz, dichosa é a nação cujo Deus é o Senhor. and it says that blessed is the nation whose God is Jehovah. E Deus tem que ser o Deus de nossa nação, de nosso coração. And God has to be the God of our nation and the God of our hearts. E como estamos nos preparando para uma qualidade de vida? And how are we preparing ourselves to have a good life? Como me preparar para uma plenitude de vida? How do I prepare myself to have the fullness of life? E antes de terminar, eu quero falar. Before closing,
Por isso eu trago isso, I want to illustrate with para this poder dar um exemplo melhor. to give an example. Eu Paulo, não posso ir à praia sem isso. Paulo, I cannot go to the beach without this. Eu não vou ao rio sem isso. I will never go to a river without it either. Eu me acordo que Steve invitou nós outros a um rio em Bonal. I remember that Stephen took us to a river in Bonao, Eu tinha isso em minhas mãos. and I had this in my hands. E o rio tocava na canija. And the river only reached out my E knees. eu tinha isso em meu carro. And I had this anyway in my car. Eu não sabia que rio era, eu não conhecia esse rio. I didn't know the river. I didn't know what I would come in front of. Então, quando eu cheguei allá, eu mirei, não, esse rio é raso, deixa-lo aqui. So when I got there, I had to take out the lifesaver. Pero mira o que me passou. But what happened to me is, Eu não sei se eles se deram conta, ojalá Deus que não. I don't know if you realize that, and I hope you did not. Eu estou barrando a escalera I was going down the stairs, e me caio. and I fell down. A primeira coisa que eu pensei foi isso. And the first thing I thought of was my lifesaver. Eu não estava preparado para isso. And I was not ready for that. Então, pero não, me parei sentado mesmo, já tinha água aqui. Pera, é raso. Eu me parei. So he fell down and he got scared, but the water was only on his Sentado, está sentado. So I was sitting down, Pero hablando em sério. but taking it seriously. Lá, nós necessitamos estar equipados. We need to be equipped. Há capítulo em Efésios 6. There was a Efésios 6:10. in Ephesians 6. Habla de la armadura de Deus. It speaks about the armor of God, E essa armadura que nós necessitamos and this is the armor that we need para viver em mundo muito conturbado. in order to live in a very, very, very corrupted O mundo world. está se ponendo de mal a pior. Things are getting worse in the world. As pessoas não têm mais esperança. People do not have hope. Essa luta não é contra os governos, não será contra os governos. And the fight that we have is not against the government. Essa luta não será contra meu trabalho. The fight that I'm having is not against my work. Eu vivo de fé. I live by faith. Eu vivo a vida que Cristo me la deu. I live the life that God gave me. Paulo disse: já não vivo eu, pero Cristo vive em mim. Like Paul said, it is no longer I who live, but God, Jesus in me. A vida que antes eu vivia na carne, The life that I had before in the flesh, hoje vivo na vida de Cristo. now I'm living a life in Christ. E quando hablamos vivimos na vida de Cristo, And when we talk about living a life in Christ, hablamos vivirmos sempre armados com essa armadura que Deus nos dá. we mean that we always need to have the armor of God on. Por lo demais, irmãos meus, fortalecei-os em Senhor e em poder de sua força, vestiu de toda a armadura de Deus, para que podais estar firme contra as acechanças do diabo, porque não temos luta contra sangue e carne, senão contra principados, contra as potestades, contra os governadores das tenebras deste ciclo, contra os huestes espirituais de la maldad en las regiones celestes. Finally, my brothers, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. ¿Hasta cuándo? Hasta o 12. 12, já. Então, já cá você vai terminar. And I'm ready to finish. E nós outros vamos a participar dela cena. And we're going to take Holy Communion. Pero, quisiera contar uma história de minha abuela. But I want to share a story from my grandmother's. Pero não será de minha abuela. Não será a história de minha abuela. E sim será a história de minha irmã Bill. It's going to be a story from my brother Bill. Ayer estávamos aqui. Yesterday we were here. Bill foi militar.
Bill was also a soldier, e ele estava compartilhando que ele tinha uma máscara, and he was sharing that he had a mask. que ele tinha que andar com essa máscara sempre, verdade? Él tenía que dar, Caminhar com essa máscara, mascarilla. and he always had to walk with this mask on. Porque dia no exército ele ia necessitar usar. Because one day he would need to use it in the army. Quizá não foi no dia que seu general o entregou, quizá seria outro dia. Maybe it wouldn't be the day that his general would say it. It would be another day. E eu aprendi uma coisa. And I learned something. Se o general te entrega uma pequena hoja, guarda que tu necessita. If the general is giving you just a leaf or a piece of paper, just take it. You might need it. E Bill estava dizendo, estava compartilhando que dia echaram gás de onde ele estava. And he was saying that one day they throw out a gas in the place that they were. E Bill estava preparado para isso. And Bill was ready for this. Ele tinha a mascarilha. He had his mask and he put it on. Então, eu quero perguntar, como está nossa vida? Como está a qualidade de vida, a plenitude de vida que estamos vivendo? So I want to ask you, how is your life? How is the quality of your life right Será now? que nossa vida está tão difícil que se está quedando muralhas e mais muralhas? Is it that we have such a difficult life that we have lots of walls around it? Será que minha família está bendecida como pede a palavra de Deus? Or is it that my family is very blessed, just like the word says it? E não hablo de bendição financeira. It's not talking about financial blessings. Porque pobre será de nós outros se esperarmos solamente desta vida. Because we will be poor if we only expect things from this Teremos que earth. estar preparados para viver uma vida em Deus. We need to be ready to live a life in God. A mascarilla de Bill lo salvou de dia muito conturbado. Muito forte, muito duro. And this mask that Bill had saved him from a very hard day. Ele estava preparado para isso. But he was ready. Pero como hijo de Deus, como persona de Deus, nós também temos que estar preparados para os dias malos que podem vir. And as sons and daughters of God, we need to be ready for the hard days that are to come. Falta de esperança. Lack of hope. As pessoas só se vivem querrando. People only live complaining. Então nós teremos que passar a vestir as armaduras diariamente. So we need to always have the whole armor on every day. Bom soldado sempre está equipado. A good soldier is always well equipped. Sempre tem seu casco. They always have their helmet. Sempre tem sua botina. They always have their boots. Sempre tem sua arma. They always have their weapons. Sempre tem sua máscara. And also have their masks. São equipamentos que tu tem que levar. These are material equipments that they need. Dos equipamentos que necessitamos é a fé. And one of the tools that we need is faith. É a oração. And it's also prayer. Deus tocou em meu coração que orássemos todo mundo junto como nos dadas. God spoke to my heart to pray together as a community. E é a segunda vez em 3 semanas que eu hago isso. And this is the second time in 3 weeks that I'm doing this. Nós outros venimos aqui porque creemos Deus que hace. We come here because we believe in a God that makes things happen. Nós outros venimos aqui porque sabemos que a unidade nos hace forte. We come here because that we know that unity makes us strong. Eu estou aqui porque quando eu me sinto débil, eu falo, mano, por favor, ore por mim. And when I come here, I know I can ask anyone to pray for me because I feel weak. I feel weak. Quizás eu não tenha tempo, quizás eu não tenha muito tempo durante a semana hablar com Sherline, verdade? Quizás não tenha muito tempo. Maybe I do not have time during the week, for example, to pray or talk to Sherline. Pero domingo estamos aqui. But Sunday we're here. E podemos aproveitar esse momento para ser a diferença em nossas semanas. And we can take advantage of this time to make a difference in the week. Orando pelos outros. Praying one for another. Para ajudar que as muralhas sejam derribadas durante as semanas. To help our walls to fall down during the week. E estou seguro que cada uma pessoa que diariamente sai a seu trabalho, que sai a estudar, fim de semana o que ele quer é, Senhor, ajuda-me com a outra semana. And I'm sure that everyone who comes on a Friday from work, all they think about is the next week and asking God to be
to see them through. E às vezes parece que na semana que vendrá com muralhas e mais muralhas. And sometimes it feels like the next week is coming with more walls. E minha oração é para que as muralhas se caiam em nome de Jesus. And my prayer is that the walls be broken down in the name of Jesus. Porque não há muralha que Jesus não pode derribar. Because there is no wall that Jesus cannot break down. Então, para que juntar pedra? So why adding up walks in our Para lives? que guardar pedra? Why carry those stones in our lives? Eu não quero construir uma muralha em minha vida. I do not want to build a wall in my life. Eu quero ser livre. I want to be free. E libertar somente em Jesus Cristo. And only Jesus brings real freedom. Aunque eu tenha, médico me vai mirar essa semana, pero eu sou livre, eu sei que Deus tem a última palavra. And regardless of how my week is, I know that I'm free because God has the last word. Eu tenho uma reunião essa semana que me está deixando preocupado. Eu sei que Jesus Cristo estará aí nessa reunião. I have a meeting this week and it's been working a lot on my mind, but I know that Jesus is going to take control over it. Minha família está quase se destruindo. Eu necessito que essa muralha se caia em nome de Jesus. E vai cair. Deus restaura a família. My family is being destroyed, but I trust in the Lord to restore it because He's able to do it. E hoje, como igreja, nós vamos a participar de sangue e do corpo de Jesus Cristo. And today, as a church, we're going to participate E in the communion. toda vez que nós hacemos isso, estamos fazendo em memória de Jesus Cristo. And every time we do that, we do it in remembrance of Jesus Christ. E eu não hago em memória de Cristo morto. And I do not remember a Christ that is dead, Eu hago em memória de Cristo que venceu a cruz, but of Jesus who overcame the cross, que venceu a morte, who overcame death, e que até hoje ele hace milagre e prodígio em meio de nós outros. and He makes a miracle in the midst of us. E harei isso até que ele venga. And He will keep making miracles until He comes. Eu estou anunciando, Senhor, em memória de ti. I'm doing this, God, in remembrance of You. Eu lo hago por ti, Senhor. I do it for You. Se necessário, renova-me. If it's necessary, please renew me. Se necessário, dá-me força de águilas. If it's necessary, give me as much strength as an eagle. Pero hago em memória de ti, Senhor. But I do it in remembrance of You. Não necessitamos ser milhões e milhões de pessoas para chamar o milagre de Deus. We do not need to be millions here to receive miracles from the Lord. Só necessitamos ter fé. We only need to have faith. Os elementos se vão a passar. We're going to pass out the elements. Nós outros vamos a orar We're going to pray, e vamos participar todos juntos. and we're going to partake together. Porque o melhor da mesa quando está a família é quando se participam todos juntos. And the best thing about being a family is to share the meal together. Padre, em nome de Jesus, Senhor. Father, in the name of Jesus, Graças, Senhor, por poder participar de sua comunhão, da Santa Cena, Senhor. thank you, Lord, because you allow us to be able to participate in your Padre, te holy pido em table. nome de Jesus, Senhor. We ask you in the name of Jesus, Ó Padre, renova nossas vidas, Senhor. renew our lives, Lord. Renova nosso ser, Padre. Renew our being. Ó Padre, se há muralhas, Senhor, que necessitam ser cair, Senhor, derriba essas muralhas sobre nossas vidas, Senhor. And if there is any wall that needs to be tear down, Father, we ask you to break them down. Ó Padre, porque necessitamos de Ti, Senhor. Because we need you, Lord. Necessitamos, Senhor, de Deus que nos hace forte, Senhor. We need a God that makes us strong, Que nos dá confiança. that gives us confidence. Necessitamos estar equipados, Senhor, porque não sabemos o que vendrá, Senhor. We need to be equipped, Lord, because we do not know what is coming. Por isso necessitamos, Senhor, ter fé em Ti, Senhor. This is why we need to have faith in you, Lord, Ó Padre, que seu sangue e seu corpo, Senhor, that this is your blood and your body, pode ser a diferença em nossas vidas, Senhor. that they might make a difference in our lives. Graças, Senhor, por poder participar. Thank you, Lord, because you allow us to participate. Participemos todos. Let's partake together. Amém. Amém. Nós outros vamos orar e vamos terminar.
We're going to pray and close the service, E Billy nos vai ajudar com a oração. and we're going to ask Bill to pray for us. Billy nos vai despedir. Bill is going to. A gente eu aprendi muito com a história de Billy. Yesterday I learned a lot with Bill's story. Necessitamos estar preparados. We need to be ready. Thank you, Billy. I want to say God bless everyone here. Yo quiero que Dios bendice a todo el mundo aquí, I pray that we take the words that Paulo shared with us today. y yo oro que podamos recibir la palabra que compartió Pablo con nosotros. We take it not only to our friends and our family, Oramos por nuestras familias y nuestros amigos. but we also take it to people we may not even know. También que recibamos esa palabra para las personas que no conocemos. Because when you love something, Porque cuando tú amas a algo, you want to share it. tú quieres compartirlo. I pray that we can share the love of Jesus Y yo oro que podamos compartir el amor de Cristo with Santiago. en Santiago. God bless all of you Que el Señor les bendiga. and have a God-filled day. Y que pueden tener un día lleno de Dios. For we pray all these things in Jesus' name. Y oramos todas esas cosas en el nombre de Jesús.